Olá, muito boa noite a você que está nos assistindo nesse momento. São exatamente 19 horas dessa quinta-feira, dia 21 de fevereiro. Meu nome é Lucas Martins e começa agora então mais uma edição do programa Em Movimento, aqui que é o seu espaço para a gente debater as principais notícias que afetam a vida do trabalhador. Essa é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, uma entidade filiada à CSP com Lutas. A gente transmite diretamente do estúdio Vito Gianotti, aqui mesmo em São José. Você pode nos ajudar a fazer esse programa. Basta enviar o seu comentário, a sua pergunta aqui mesmo, na caixa de texto aqui dessa postagem ao vivo. Com a sua participação, o programa sempre fica muito mais legal. Vamos conferir, então, os temas que a gente vai abordar no programa de hoje. Tá aí. A luta das mulheres contra a violência, esse vai ser o nosso primeiro tema, né? E para isso a gente vai conversar com as diretoras do sindicato, a Aline Bernardo e também com a Luciene Silva. Outro tema é a mobilização contra a venda da Embraer. Para isso a gente vai conversar com o Herbert Claros, diretor aqui do Sindicato dos Metalúrgicos também, e Aristeu Neto, advogado do sindicato. Pessoal, nós temos uma grande novidade no programa de hoje. O programa Em Movimento vai sortear um final de semana na colônia de férias em Caraguatatuba. Para você participar dessa promoção é muito simples, basta você curtir essa publicação, compartilhar o post, né, desse ao vivo e marcar 3 amigos. Mas atenção, essa promoção ela vai até só o final do programa. Então, até às 20 horas, que é o horário que esse programa acaba. O resultado da promoção você vai ficar sabendo no Facebook do sindicato mesmo, no sábado, dia 23. Só para o nosso sindicato. Tá afim? Esses são só
para sócios do sindicato. O pessoal da produção me avisou aqui, deixar bem claro que só para sócios do sindicato, tá ok, pessoal? Já fica aí o convite também, então, para quem não é sócio ainda, procurar os diretores do sindicato para se sindicalizar e assim poder aproveitar não só essas promoções, mas também o Festival de Metalúrgicos e muitas outras atividades aí do sindicato. Vamos lá então, pessoal. A violência contra a mulher é o tema desse primeiro bloco, né? O Brasil segue com números alarmantes ainda no que toca esse assunto. Estima-se que a cada 36 horas uma mulher sofre feminicídio no país. Todo esse cenário ganha ainda mais importância se a gente enviesar pelo fato de que estamos aí já quase no mês de março, muito perto do 8 de março, que é o Dia Internacional de Luta da Mulher. Sobre esse assunto e também sobre as mobilizações, né, que nós vamos ter aqui na nossa região, eu converso então com a Aline Bernardo, diretora do sindicato, e também com a Luciene, também diretora. Boa noite, Aline, boa noite, Luciene. Boa noite. É muito bacana estar com vocês aqui hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, gente, para começar esse nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem um pouco sobre as mobilizações que nós vamos ter aqui no próximo mês, em virtude do 8 de março, né? O que o sindicato, o que as mulheres aqui da região já estão planejando, Aline e Luciene? Bom, para o dia 8 de março, a gente já começou as reuniões preparatórias, né? A gente vai fazer uma grande mobilização, vai ser a partir das 17 horas na Praça Afonso Pena. A gente tem vários eixos. O principal dele é sobre a reforma da Previdência, que acabou de ir para o Senado, pode ser aprovada a qualquer momento. Aí isso precisa que os trabalhadores se mobilizem para que a gente consiga barrar esse grande ataque do governo, que vem principalmente atacar a nós mulheres, né? Que já trabalhamos, temos a dupla e a tripla jornada de trabalho. Agora a mulher se aposentar com 62 anos e os homens com 65 anos, lembrando que essa idade é a idade mínima ainda, né? E também a gente vem como um eixo também sobre o feminicídio, que tem crescido assustador, né? Os dados são assustadores. A cada dia, 13 mulheres são mortas, e a maioria são mortas pelos seus companheiros, né? Que se dizem amá-las, cuidá-las e acabam matando essas companheiras pelo um amor possessivo, né? Que é vítima do feminicídio. E também a gente vai lembrar que agora, dia 14, faz um ano da morte da Marielle, que nada foi feita, nenhuma justiça foi feita, e Marielle vive e viverá para sempre na história, e é como Marielle que muitas mulheres têm que ir às ruas se manifestar e colocar o nosso grito pelas nossas liberdades e dizer que nós queremos direitos iguais e queremos que os nossos lugares sejam ocupados, tanto na política, enfim, em todos os lugares. Que o lugar de mulher realmente é onde ela quiser. A Aline falou bem que vai ter esse ato, mas também, ao iniciar o dia, nós vamos estar nas portas das fábricas, falando com os companheiros, não só com as companheiras, mas com os companheiros, sobre toda essa violência que ocorre, principalmente dentro dos lares, né? Dentro das casas que se começa. Então, a gente vai estar diretamente, a princípio, em 8 fábricas aqui em São José, né? Para estar dialogando com os companheiros. E às 10 horas, nós vamos estar na Praça Afonso Pena, panfletando com toda a comunidade para alertar tudo isso que acontece dessa violência contra as mulheres. Tá certo, gente. Antes ainda, né, um pouco antes do 8 de março, a gente também vai ter o Carnaval, né? Que é uma época também que já de um tempo para cá tem essa preocupação também em pensar, né, no que as mulheres também sofrem em relação ao assédio, né, e outras questões. É um momento oportuno para discutir essa situação da mulher, né, gente?
Eu acho que é um momento, todos os momentos são para a gente discutir, mas o carnaval é principal, né? O carnaval, os números de assédio são assustadores, né? No ano passado mesmo teve um Não é Não, né? Que as mulheres foram às ruas, blocos carnavalescos, se manifestar em relação a isso. Porque não é porque a mulher ela vai para o carnaval que ela está querendo ser assediada, e muitas das vezes acontece isso, né? O assédio acontece principalmente no carnaval. Ela vai para a folia, para se divertir, como todo mundo vai. E muitas das vezes os homens se aproveitam disso para ter o assédio, que acontece não só o tipo de assédio, como coisas piores também, né? A gente fala disso no carnaval, mas só tem isso no carnaval também, né, pessoal? Porque na sociedade como um todo já existe esse machismo estruturado, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco também sobre esse fenômeno, né? Não sei se é exatamente um fenômeno, mas sobre um pouco da cultura machista que existe no Brasil, né? E as esferas que atinge as mulheres. Eu acho que, principalmente, o machismo, ele é uma... Né, a pessoa não nasce machista, né? A sociedade que acaba... o homem, ele acaba ficando machista devido à sociedade. Ninguém nasce machista, ninguém nasce. Isso daí... todo mundo tem que pôr isso na cabeça. Tem homem que fala assim, eu nasci machista porque meu pai era assim. Não é, porque às vezes o convívio da pessoa acaba se convivendo muito com pessoas que são agressivas, enfim, ela vai ser não, ela tem a opção de não querer ser. O machismo, que nos divide, infelizmente, é o capitalismo. O capitalismo vive do machismo. Essa é a verdade, né? Porque, por exemplo, enquanto a gente fica na disputa entre homens e mulheres, quem se beneficia disso é o capitalismo. Na situação de disputa por trabalho, de disputa, por exemplo, de status, enfim. E aí quem se gera mais com isso é o sistema capitalista, que se gira mais em relação a isso. O que os homens precisam parar de pensar é que as mulheres feministas são inimigas dos homens. Não somos. A gente queremos os mesmos direitos que os homens têm. Por exemplo, como eu acabei de falar, a política, enfim, hoje as mulheres estão conquistando seus lugares, mas não é fácil. A gente sabe que para o homem é bem mais fácil que para as mulheres. Vamos lá, a mulher ela tem toda aquela situação que a mulher ela tem que, muitas das vezes, largar a mão de tudo para ser mãe, para ser pai, enfim. Infelizmente, essa é a nossa realidade, mas nós não somos inimigas. Agora tem um grupo também antifeministas dizendo que nós somos contra os homens, e nós não somos. Eu acho que é sempre bom colocar isso. Tá certo. Gente, outro problema grave, né, no Brasil, e vocês podem falar melhor do que qualquer pessoa, né? É o medo que as mulheres estão carregando do estupro, né? Dessa agressão. Um crime que, infelizmente, ainda é muito presente, né? A gente levantou alguns dados aqui, rapidamente. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, e lançou esse estudo em 2018, foram constatados 168 estupros por dia no Brasil. Por ano, essa estimativa ultrapassou os 500 mil, né? É uma coisa muito alarmante, né? É um problema muito grave que a gente tem enfrentado diariamente. Se você for levantar bem, a cada 10 minutos uma mulher é estuprada, sabe? E isso é muito, muito assustador. Porque nos dados, a maioria desses estupros vem de conhecidos, de familiares, sabe? De dentro de casa, sabe, de pessoas conhecidas mesmo. Então, assim, é muito preocupante mesmo. Até quando as mulheres vão ter que passar por isso? Até quando que a gente vai caminhar nas ruas, quando tem alguém seguindo, andando atrás, a gente olha assim, fica assustada, quer andar logo. Quando a gente vê que é uma mulher, a gente dá graças a Deus. Até a outra mulher também dá graças a Deus de ver que é uma mulher que está andando ali na frente. Você vê a insegurança que a gente tem de andar nas ruas. É de dia, é de noite, principalmente de noite. Uma mulher nunca pode andar sozinha, saindo das escolas, trabalhos. Sabe? Coisas que estão acontecendo assim no dia a dia. Se você for ver aí os dados, principalmente na internet, todo dia tem um caso postado. Sabe? Até quando nós vamos levar isso adiante? Até quando as autoridades vão fechar os olhos e não vai enxergar isso como um crime? Tá certo. Luciane, você comentou uma coisa interessante em relação a esses dados, que a agressão geralmente vem de pessoas próximas, né?
E a gente teve no Rio de Janeiro, nessa última semana, um caso que também chamou a atenção de todo o país. A gente está vendo algumas imagens aí, imagens fortes, inclusive, que ocorreu no Rio de Janeiro na última semana. Uma mulher, ela foi espancada, né, por um homem que conheceu através das redes sociais por 4 horas. E que, bom, esse caso deixou a todos, como posso dizer, né, todos assustados, perplexos, né? Eu acho que faltam palavras, né? Queria que vocês comentassem também sobre esse caso específico no Rio de Janeiro. Esse caso foi muito, né, foi o que passou agora recentemente, fora o que a gente não fica sabendo, que a mídia não mostra, que são muitos, né? A gente fala de dados do feminicídio, mas não sabe como que são o que a gente sabe, mas tem muitas pessoas que não denunciam. Esse caso do Rio de Janeiro, que ela conheceu ele na internet, e muitas pessoas estão dizendo porque conheceu na internet, enfim, não é isso. Recentemente também teve uma senhora que conviveu com um companheiro há 40 anos e foi morta recentemente. Então, independente do tempo, né, a pessoa não tem isso, se é 40, 10, enfim, a quantidade de tempo. Infelizmente, é um dado assustador. Que infelizmente também o nosso governo não faz nada para isso. A gente não tem políticas para a mulher. Políticas públicas não são para a mulher, não são feitas as regras. É por isso que muitas das vezes acaba que ficam 3 meses, no máximo 3 anos presos e olhe lá, porque a gente não tem políticas públicas para isso. Isso é um dado assustador. E esse caso do Rio de Janeiro foi que assustou todo mundo, que todo mundo viu que está preocupado em relação ao feminicídio mesmo. Mas quantas e quantas mulheres precisam acontecer isso para que também o nosso governo tome alguma medida, né, em relação a isso? E a nossa sociedade também, né, que às vezes a mulher acaba culpando a outra mulher, como às vezes está acontecendo na internet agora, dizendo que a mulher conheceu o rapaz na internet e foi vítima disso. E não é. A gente sabe que isso é um ciclo da violência. E, infelizmente, precisa de um combate para isso. Tá certo. Pessoal, infelizmente a gente já vai chegando no fim do nosso bloco, né? Eu sei que esse assunto é um assunto que a gente inclusive vai dedicar, né, aos próximos programas. E antes da gente fechar, vocês têm algum recado para as mulheres metalúrgicas, para as mulheres trabalhadoras que estão assistindo a gente nesse momento? Bom, um recado que eu deixo para todas as mulheres metalúrgicas é que venham no ato do dia 8 também e que a gente tem no jornal da categoria, a gente tem uma coluna dedicada às mulheres, que lá as mulheres podem fazer sua denúncia, entrando no site, que a gente também vai averiguar, porque muitas fábricas também têm muito assédio moral, muito assédio sexual e precisa ser denunciado em relação a isso. E nós também temos uma secretaria do Sindicato dos Metalúrgicos e estamos à disposição. Gostaria também de estar dando um recado aí para todas as mulheres, não só metalúrgicas, todas as companheiras, mundo afora aí, né? Que denunciem, gente, não se calem, sabe? Solta a voz mesmo. É só assim que a gente vai conseguir alguma coisa, é na luta. E nós aqui como sindicato vamos estar cobrando dos governantes para estar fazendo uma política aí para as mulheres, sabe? Para combater toda essa violência. E um convite a todas as companheiras aí, para reforçando, para vir conosco aí no ato no dia 8. Tá certo, gente. Eu gostaria de agradecer, então, a presença de vocês e deixar a porta aqui da nossa casa sempre aberta, por favor, sempre também participem aqui do programa. Como eu disse, nos próximos programas a gente vai abordar mais a fundo a questão da mulher, em virtude do 8 de março e também das mobilizações que vão ocorrer. A gente vai chamar então agora um rápido intervalo e na volta o assunto é a mobilização contra a venda da Embraer para a Boeing. Fica com a gente que a gente já está de volta. Comunicado de responsabilidade do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Prestes a ser consumada, a venda da Embraer para a norte-americana Boeing é um crime contra o país. Essa transação ameaça milhares de empregos em nossa região. Além disso, é um ataque contra a soberania nacional e despreza 50 anos de conhecimento acumulado. É preciso barrar esse crime. Participe do ato contra a venda da Embraer nesta terça às 9 horas na portaria da empresa.
Fala galera, beleza? Eu sou o Nilton Panagolé, tô junto com meu companheiro Miro e o Codorna, vocalista do Grupo Desejo. Estamos convidando todos vocês para mais um samba democrático, um samba de qualidade que se realizará nesse mês de fevereiro. Venha curtir um samba de qualidade, tomando aquela cerveja gelada, comendo aquele espetinho. E o endereço é Rua Francisco Paes, 316, Centro de São José dos Campos, próximo à Santa Casa. Alô, galera que acompanha o Grupo Desejo e gosta de um samba, vem pro samba democrático, é assim, ó. No dia 23 tem um samba democrático. No dia 23 tem um samba democrático. É uma vez por mês, tem desejo num pedaço. É uma vez por mês, tem desejo num pedaço. Samba democrático. Vem! Muito bem, a gente está de volta com um programa em movimento. Nos próximos 2 blocos a gente traz de volta a discussão sobre as mobilizações contra a venda da Embraer para a Boeing. Termina na próxima terça-feira, dia 26, o prazo para que o presidente Jair Bolsonaro se utilize da ação especial do governo que é capaz de impedir essa negociação. O sindicato continua na campanha contra a venda da Embraer para exigir o veto do presidente. Sobre esse assunto, nós iremos conversar com o diretor do sindicato, Herbert Claros, e também com o advogado da entidade, Aristeu Neto. Boa noite, Herbert. Boa noite, Neto. Boa noite, Lucas. Vamos lá, gente. Herbert, antes da gente aprofundar nesse assunto, hoje o sindicato protocolou uma carta no departamento de RH da Embraer devido a uma preocupação dos funcionários em relação a possíveis demissões que já estão ocorrendo. Vamos começar o bate-papo falando dessa carta, que é um assunto muito importante, né? Não, a gente protocolou uma carta hoje no RH da Embraer, a respeito do tema de demissões, de boatos de demissões. Na verdade, é importante que a população saiba que, na verdade, desde dezembro de 2017, quando anunciou essa possível venda da Embraer para a Boeing, o tema do desemprego tem tomado conta da fábrica. A empresa tem feito demissões toda semana algum trabalhador ou trabalhadora é demitido. Nas nossas estimativas, junto com o Sindicato de Botucatu e Araraquara, são mais de 1.000 trabalhadores ao longo de um ano. E as últimas 2 semanas agora, muito recente, a gente tem ouvido rumores dentro da fábrica e boatos de demissões coletivas. E a gente tem visto que tem acontecido aí, né, o ano começou com algumas demissões, o anúncio aí do fechamento da fábrica da Ford, e a gente também sabe que a Embraer tem um histórico que não é muito bom, né? Em fevereiro de 2019, em fevereiro de 2009, né? Fez 10 anos agora, 19 de fevereiro de 2009, a Embraer fez 4.230 demissões às vésperas do Carnaval. Então, como semana que vem também é véspera de Carnaval e também tem essa decisão aí que você acabou de falar que vai ter sobre a Assembleia de Acionistas, a gente não pode deixar de imaginar que pode ser que aconteça alguma coisa. Então, onde é que o pessoal fala? Onde há fumaça, há fogo. Há boatos. Então, para que os trabalhadores também não fiquem se remoendo com essa questão dos boatos, a gente acredita que é melhor protocolar essa carta do RH da empresa e a empresa, se não tiver de fato nenhuma intenção de fazer demissão coletiva, vai reunir com o sindicato e vai dizer que não tem. Agora, se a empresa não fizer isso, é porque alguma coisa tem. E aí a gente chama junto os trabalhadores a se mobilizar em defesa do emprego. Ok, Herbert. Falando em mobilização, parece que então na próxima terça-feira vamos ter o ato na porta da Embraer contra a venda, né? Podia também explicar um pouco mais para a gente desse ato, Herbert? Sim, nós estamos fazendo aí o Sindicato dos Metalúrgicos junto com o Sindicato de Botucatu e Araraquara e junto com outras organizações sindicais aqui da nossa região do Vale do Paraíba, nós estamos chamando uma mobilização para se realizar na frente da portaria da Embraer às 9 horas da manhã, na próxima terça-feira, dia 26. Como você falou, esse dia 26 é o dia que os acionistas vão estar reunidos para tomar a decisão se vende ou não, e entrega, na verdade, a Embraer para a Boeing ou não.
E a gente quer fazer chamada a toda a população, não são só os trabalhadores da Embraer, os trabalhadores metalúrgicos, mas a toda a população do Vale do Paraíba que cresceu, né, com a Embraer na nossa região e enxerga essa empresa de fato como um potencial para o país. Então a gente quer aproveitar e convidar toda a população para estar lá presente, terça-feira às 9 horas. Ok. A gente até viu ali algumas imagens, né, do protesto. Bom, nas últimas semanas, o sindicato foi a Brasília denunciar irregularidades nessa negociação entre Embraer e Boeing. Eu queria, né, que agora o Neto pudesse citar um pouco para a gente também quais são essas irregularidades, o que o sindicato já apontou para o governo que garanta que o governo, né, possa vetar esse negócio. Né? Perfeito, Lucas. Na verdade, se a gente for falar de todas as ilegalidades aqui, vai ser um programa de umas 2 horas. São muitas ilegalidades. E para a gente entender como é que a gente analisou o documento, desde dezembro de 2017, como disse o Herbert, vem sendo divulgado que a Boeing vai comprar a Embraer. Mas a gente não tinha acesso à documentação, ou seja, aos detalhes do negócio. Os detalhes do negócio só vieram a público no dia 26 de janeiro, por meio de um manual que é dirigido aos acionistas, justamente para participar dessa assembleia do dia 26 de fevereiro. Nesse manual, a gente identificou essa série de ilegalidades. Eu vou citar algumas aqui, Lucas, para você ter uma ideia. O que vinha sendo divulgado, o que vai ser feito com a Embraer? A Embraer vai ser esquartejada, vai ser dividida em duas empresas. Uma vai ficar com a aviação comercial e a Boeing vai ter 80% de ações e a Embraer apenas 20% das ações na aviação comercial. E uma outra empresa com aviação militar e aviação executiva, em que a Embraer vai ter 51% e a Boeing 49%. Pois bem, vinha sendo divulgado que a Embraer, na aviação comercial, apesar de ter 20%, ia ter um diretor no Conselho de Administração com poder de veto. Não tem isso. Não tem absolutamente nenhum diretor no Conselho de Administração e não tem nenhum poder para vetar nem uma transferência da produção para outro país, por exemplo, para os Estados Unidos, que é o grande risco que está colocado, mas principalmente não tem poder nem de interferir num futuro projeto de um avião que venha a ser desenvolvido. O próprio contrato prevê o seguinte: se tiver um novo projeto, a Embraer pode ser convidada. Se não for convidada, o projeto pode ser lançado, o avião pode ser lançado. Então esse aspecto mostra de forma clara que não há segurança nenhuma no negócio. Agora, no outro pedaço que vai ser separado da Embraer, que é justamente a aviação militar, aí tem uma coisa muito interessante, que é a Embraer aí tem maioria, tem 51% contra 49% da Boeing. Pois bem, a Boeing se propõe a vender toda a participação dela nessa outra empresa daqui a 10 anos por $1. Por $1. Como é que é, né? Tu pode explicar melhor para a gente? Por isso, imagina o seguinte... Todo mundo que está assistindo agora tomou um susto. Para quem não acredita nessa cifra, infame de $1, vamos lembrar que recentemente, em 2008, quando a General Motors entrou num processo de falência nos Estados Unidos, parte das ações foram vendidas, uma parte foi para o governo americano, outra parte para o Sindicato dos Metalúrgicos Americanos, a UAW, por $1. Por que, Lucas? Porque não tinha mais valor nenhum, ou seja, estava se vendendo por um valor simbólico. Então a gente tem hoje essa perspectiva, digamos, da grande Boeing vender toda a participação dela no setor militar e executivo por $1. É uma sinalização clara que ela não vê perspectiva de sobrevivência para o setor militar / executivo daqui a 10 anos, certo? Entre outras irregularidades, não há garantia de emprego nenhuma garantia de emprego. Aqui se fala o seguinte: a única garantia que há vai do dia 26 de janeiro, quando foi divulgado o manual, até o dia 27 de fevereiro, quando é feita a Assembleia de Acionistas. A partir daí, duas coisas são possíveis: tanto o fechamento de fábricas como a demissão coletiva. As duas coisas são possíveis. E a gente sabe que o histórico da Boeing, um histórico de monopolização do mercado, sempre foi, a trajetória da Boeing na indústria mundial, sempre foi comprar para extinguir o concorrente.
Então aqui me parece muito claro que você tem uma investida contra uma empresa construída em 50 anos, né, e uma empresa muito competitiva e que hoje pode estar, efetivamente está ameaçada de extinção por conta desse negócio na forma que ele está sendo feito. Por isso, a necessidade de exercitar a Golden Share. O que é a Golden Share? É justamente o poder de veto que o governo brasileiro tem para impedir o quê? Que os interesses nacionais sejam violados, porque os acionistas podem ser consultados no dia 26 e podem se interessar pelos lucros da venda, os lucros das ações, os dividendos das ações. Mas depois de auferir esses lucros, como fica a indústria nacional? Como ficam os empregos? Como ficam as divisas que o Brasil adquire com a venda de aeronaves para o mundo? Tudo isso fica ameaçado. Por isso a gente está fazendo essa denúncia, nós deixamos como uma exigência ao governo Bolsonaro, porque a gente entende que essa é uma questão que não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Não é a maioria ocasional que vai decidir se a Embraer pode ser extinta, o Parque Aeronáutico Nacional pode ser extinto ou não. Essa é uma determinação prevista na lei, que se houver um risco para a extinção ou para a transferência do poder de controle da Embraer, o negócio tem que ser vetado. Não há opção para o governo. Certo, inclusive em relação a nenhuma estabilidade para o trabalhador, vai de encontro com o nosso início do bloco aqui também, com demissões que já estão ocorrendo. Sim, né? sim. A gente tem aí uma imagem de uma reunião que o sindicato participou em Brasília. Acho que pode também comentar em cima dessa imagem. Se puder soltar, pessoal, aí? Isso, tá aí. Tá ok. Foi uma reunião que aconteceu na semana passada, é isso? Exatamente. Foi uma reunião no Palácio do Planalto e tem aí representantes do Ministério da Defesa, do Ministério de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Governo, em que a gente entregou esse documento, não só a relação de ilegalidades, mas também a exigência ao presidente da República para que exerça o poder de veto. Está presente ali também, dá para identificar, o ex-ministro da Defesa, o brigadeiro Saito, que foi convocado para a reunião, para dar sua opinião, e ficou muito impressionado quando a gente apresentou a relação de ilegalidades. Não tinha noção do negócio, porque, na verdade, Lucas, ninguém tinha noção do negócio. O manual foi divulgado em 26 de fevereiro. A Comissão de Valores Mobiliários, que tem sede no Rio de Janeiro, está processando o vice-presidente da Embraer justamente porque ele faltou com a verdade. Ele divulgou ao mercado, fez um protocolo dizendo, olha, está tudo garantido, por quê? Porque a Embraer vai manter um diretor lá na nova empresa e esse diretor que a Embraer vai manter lá, ele garante que a produção não vai sair do país. Isso não é verdade, isso é mentira e ele está sendo processado por isso. Pode ter, inclusive, o cargo suspenso. Então, é necessário que, como disse aqui o Herbert, como você disse também, esse é um problema que atinge diretamente a categoria metalúrgica do Vale do Paraíba, mas tem um significado muito maior para o país. Não existe... A Embraer é hoje a terceira maior produtora de aeronaves do mundo. Tem um know-how muito desenvolvido, uma capacidade de criação muito grande. E aí, essa divisão ainda tem outro impacto. O projeto militar, ele vai falir. Né? Ele vai sucumbir, por quê? Porque ele está atrelado ao faturamento das aeronaves comerciais. Então, nós, além de tudo, vamos perder essa capacidade de produzir uma aeronave que, muito provavelmente, ia ocupar outro nicho de mercado. Tá certo. Ô, Herbert, o sindicato, durante a campanha, tem defendido a ideia de que a venda da Embraer para a Boeing pode significar o fim da produção de aeronaves no Brasil. O fim mesmo do Brasil ser considerado desses países, entre os poucos países do mundo que produzem avião, né? Da prancheta até o primeiro voo, né? Eu queria que você explicasse isso para a gente. Esse risco nós corremos mesmo? Então, isso é muito importante. Hoje eu conversei bastante com alguns amigos dentro da fábrica e a gente tentou esclarecer isso porque qual a principal preocupação em relação ao futuro? E isso é importante às pessoas, porque as pessoas, inclusive, estão vendo esse tema em relação às montadoras e o tema da Ford agora, certo? A Ford diz que está fechando a fábrica, um dos argumentos dela, certo, para fechar a fábrica, porque não existe um argumento para fechar uma linha produtiva, ainda mais uma fábrica do tamanho da história da Ford para o nosso país. Mas um dos argumentos que a Ford diz tem a ver justamente com o investimento para o país e com modelos de carros que estrategicamente eles querem escolher para ser fabricados no Brasil ou não. Então, para explicar isso, a Embraer, parte da sua história de sucesso, e é uma história de sucesso que vai fazer 50 anos agora no mês de agosto,
essa história tem a ver com a história da inovação e da sacada de mercado em relação à produção de aeronaves. Então, quando a engenharia da Embraer, as cabeças da Embraer, né, percebiam que existia uma demanda de um certa aeronave, uma certa tecnologia, eles foram lá, trabalharam no projeto disso e se lançaram ao mercado. E foram vitoriosos em relação... Até agora, podemos dizer que para muitos projetos desses, eles foram vitoriosos. Então, um desses é o projeto da aviação comercial, que são os E-Jets, que são esses aviões, que é o maior avião da Embraer fabricado, fora o KC-390. E esse avião, ele é líder mundial de vendas no Brasil, no Brasil e no mundo. No Brasil não, porque o Brasil, na verdade, que é líder mundial, infelizmente, é a Airbus e a Boeing. Mas qual é o nosso grande questionamento em relação a isso? Se você entrega o comando da produção e da empresa no Brasil para os americanos, nós vamos ficar dependentes do aval dos americanos para fazer investimento aqui no Brasil. Então, o mesmo problema que está passando as montadoras aqui no Brasil hoje vai acontecer com a Embraer, caso aconteça essa venda. Então, daqui 5, 10 anos, o avião que é o sucesso da Embraer hoje, que é o que a Boeing está de olho, ele vai deixar de vender, certo? Porque as coisas o mercado é assim, certo? Daqui 5, 10 anos, o iPhone 10 não é mais uma coisa, a galera quer outra. Uma televisão que tem uma tecnologia, daqui 5 anos vai ter outra tecnologia. O avião é a mesma coisa. Então, o avião da Embraer hoje, que é um sucesso, daqui 5, 10 anos não vai ser tanto. E aí vai ser necessário, para manter a produção e para manter a Embraer do jeito que ela é hoje, vai ser necessário que a Boeing faça investimentos no Brasil. E quando nós falamos em investimentos, o que é fazer um investimento? É trazer um novo avião para o Brasil. E o que significa trazer um novo avião para se fabricar no Brasil? Que você projeta ele e você constrói ele no Brasil, fabrica ele. Dessa maneira, você mantém os empregos que nós temos hoje. Porque hoje na Embraer, não sei se todo mundo que está assistindo sabe disso, a gente pensa naquela ideia de avião. Os engenheiros e os projetistas trabalham no desenvolvimento dele, fazem testes. A fabricação de avião é uma coisa muito complexa, porque na verdade está lidando com segurança de voo, está lidando com vida de pessoas, certo? E depois a galera da produção, aí nós vamos fazer o avião, fabricar as peças e fazer a montagem dele e garantir a entrega dele. Então é por isso que nós, no Brasil hoje, temos mais de 15 mil trabalhadores, porque é uma produção muito grande para atender tudo isso. Qual a nossa grande preocupação? A Boeing, que é norte-americana, que não tem nenhuma outra fábrica fora do Brasil, dos Estados Unidos, a não ser na China, certo? São uma empresa tipicamente norte-americana, defensora dos American Jobs, como diz o Donald Trump, que são os empregos americanos. Nós não acreditamos que daqui 5, 10 anos, quando o E2 deixar de fazer esse sucesso, os aviões da Embraer deixarem de fazer sucesso, nós não acreditamos que os americanos vão dar justamente para os brasileiros projetarem e fabricarem um novo avião. E se isso não acontecer, o que significa que não precisa mais de 15 mil trabalhadores, entende? Então, o presidente da Embraer e também as poucas declarações que a Boeing diz, não dizem que vão trazer investimentos para o Brasil. O Neto falou aqui sobre o documento que está sendo discutido, que vai ser levado aos acionistas na Assembleia terça-feira. Esse documento tem 230 páginas. O Neto, a gente leu esse documento, apesar do tamanho, com exaustidão. Nenhuma linha desse documento, que é o que está no papel, está dizendo que tem garantia de investimento. Nenhuma linha. Então, se não tem nenhuma linha, a gente pode se resumir daqui a alguns anos a Embraer ser uma fábrica de asa do 737, que é um avião da Boeing, ou fazer uma porta, ou fazer um trem de pouso, que o Brasil é um dos países expert em trem de pouso, que é a fábrica da Eleb. Então, isso não precisa de 15 mil empregos. Então, isso vai acontecer. E ao acontecer isso, vai significar uma tragédia dos empregos, entende? Agora, é como eu falei hoje para os meus amigos lá na hora do almoço na fábrica. Se você é uma pessoa que acredita que os americanos gostam do mundo, que os americanos só trazem a paz para o mundo, que não gosta de guerra, que não gosta de conflito, e que acima de tudo, se você acredita que os americanos amam os brasileiros a ponto de gerar empregos aqui e não gerar emprego nos Estados Unidos, aí você tem que defender que seja vendida para a Boeing. Agora, se você não acredita nessa fantasia, então você como brasileiro tem que ser contra essa venda. Tá certo, Herbert. É muito bom porque você falou sobre os investimentos e aqui eu estava dando uma olhada aqui nos comentários, nas perguntas do internauta, acho que você até já respondeu, né? A Adriana Vieira enviou uma pergunta para a gente, perguntando se o Herbert acha
que haverá investimentos da Boeing no Brasil. Acho que essa pergunta foi contemplada aqui, né, Herbert? Pelo menos não está no papel. Sim. Agradecer então também a participação do internauta. A gente está encaminhando para o final desse segundo bloco e até agora muitas pessoas comentando não a venda da Embraer, isso é muito bacana. Olha, a Daiane Coutinho, o Roberto Selva, a Eliane Mendonça, a Nete Liberato, todo mundo aqui com essa frase, né? A Embraer é nossa, não a venda da Embraer. Antes de chamar o intervalo, vamos reforçar a nossa promoção, né? Os sócios, para quem é sócio do sindicato, tá, gente? Que curtir essa publicação, compartilhar e marcar, né? 3 amigos concorrem a um final de semana na colônia de férias em Caraguá. Só vale comentário feito até às 20 horas, que é o horário que termina esse programa, tá ok? E o resultado dessa promoção sai no sábado, aqui no Facebook do sindicato mesmo, sábado, dia 23. Então a gente vai para um rápido intervalo agora. Na volta tem mais bate-papo sobre as mobilizações contra a venda da Embraer. Fica com a gente. Comunicado de responsabilidade do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Prestes a ser consumada, a venda da Embraer para a norte-americana Boeing é um crime contra o país. Essa transação ameaça milhares de empregos em nossa região. Além disso, é um ataque contra a soberania nacional e despreza 50 anos de conhecimento acumulado. É preciso barrar esse crime. Participe do ato contra a venda da Embraer nesta terça, às 9 horas, na portaria da empresa. Fala galera, beleza? Eu sou o Nilton Panagolé, junto com meu companheiro Miro e o Codorna, vocalista do Grupo Desejo. Estamos convidando todos vocês para mais um samba democrático, um samba de qualidade que se realizará nesse mês de fevereiro. Venha curtir um samba de qualidade, tomando aquela cerveja gelada, comendo aquele espetinho, e o endereço é Rua Francisco Paes, 316, Centro de São José dos Campos, próximo à Santa Casa. Alô galera que acompanha o Grupo Desejo e gosta de um samba, vem pro samba democrático, é assim ó. No dia 23 tem um samba democrático, no dia 23 tem um samba democrático. É uma vez por mês, tem desejo num pedaço. É uma vez por mês, tem desejo num pedaço. Samba democrático, Vem! Muito bem, estamos de volta com o programa Em Movimento. E antes de dar continuidade ao nosso bate-papo sobre a venda, sobre a mobilização contra a venda da Embraer, aliás, a gente vai conferir como foi a Assembleia Nacional da Classe Trabalhadora, que ocorreu nessa quarta-feira na Praça da Sé, em São Paulo. O sindicato enviou uma delegação ao ato que repudiou a proposta do governo de alterar as leis da aposentadoria. Vamos conferir. E cerca de 10 mil trabalhadores se reuniram nesta quarta-feira na Praça da Sé, em São Paulo, em um ato contra o projeto de reforma da Previdência do governo Bolsonaro. O protesto teve o apoio de diversas centrais sindicais, como a CSP com Lutas, a CUT e a Força Sindical.
O Vale do Paraíba contou com uma representação de 250 pessoas, entre metalúrgicos, condutores, trabalhadores dos Correios, químicos, aposentados e integrantes do Movimento Sem Terra. O representante da CSP com Lutas, Atinágoras Lopes, acredita que através da greve geral é possível sim derrotar essa reforma. O Bolsonaro está vazando em áudios, em corrupção, já está fragilizado e nesse momento vai apresentar um forte ataque à classe trabalhadora. Essa reunião aqui são de 8 centrais sindicais e 2 frentes nacionais. Nós podemos derrotar essa reforma. Cerca de 70% da população brasileira não concorda, não deu cheque em branco para Bolsonaro para tirar a nossa aposentadoria. E a tarefa, o signo, a mensagem que tem que sair daqui para poder fortalecer a tradição de luta da classe trabalhadora é de que nós podemos e devemos derrotar essa reforma com uma poderosa greve geral. Chamada pelo governo de nova Previdência, ela prevê que a idade mínima para se aposentar chegará aos 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, que pode tornar a aposentadoria um sonho quase que impossível para os brasileiros. Muito bem. No VT que acabou de passar agora, né, a gente viu o Atinágoras Lopes, né, da CSP com Lutas de São Paulo, ele que comentou sobre a importância da greve geral. Vamos retomar o nosso bate-papo agora. Nesse último bloco, a gente continua discutindo as negociações, né, entre a Embraer e a Boeing e os riscos que podem trazer à nossa região. O Herbert, a Embraer e as autoridades, né, a Prefeitura de São José dos Campos, o próprio prefeito Felício Ramute, né, tem dito que a Embraer ela seria incapaz de se sustentar no mercado de aeronaves no futuro se ela não fizer essa parceria com a Boeing. Ela sozinha não teria forças para se manter no nível que ela está atualmente. Tudo isso para justificar esse negócio, né? Eu queria saber de você exatamente isso. A Embraer tem forças para seguir sozinha ou é necessário mesmo essa parceria com a Boeing? Essa pergunta é muito boa. E essa pergunta é boa porque esse é o principal e único argumento da Embraer, na verdade, para justificar a venda para a Boeing. Tanto na mídia como os prefeitos, as autoridades repetem esse argumento da Embraer. E dentro da fábrica é o que os gestores também repetem a todo tempo. E que é uma vergonha, porque até dezembro de 2017, os gestores da Embraer, o presidente da Embraer ia para mídia, as redes sociais, dentro da fábrica, exaltava a empresa, a liderança da empresa. E há um ano atrás a gente não ouve mais a empresa, os próprios gestores falarem disso. Então, assim, parece que a empresa virou uma coisa ruim nesse último ano. Então, é lamentável, porque, assim, na nossa visão, a diretoria da Embraer desistiu do projeto brasileiro, que é a história que a Embraer tem. E, para mim, refutar essa grande mentira que a diretoria da Embraer está dizendo, e que, infelizmente, é repetida pelas autoridades, nós vamos mostrar alguns gráficos, alguns números, porque nada melhor como os números para mostrar o que é, de fato, o que a Embraer está dizendo, certo? Então, esses gráficos aí foi um estudo que a gente, os sindicatos metalúrgicos, fizemos. É importante que diga, baseado também nos estudos da academia, dos professores das universidades aí da Unicamp, da USP, que também estão estudando todo o tema. Então, olha só, esse gráfico, ele tem a ver com esse número de pedidos, né? Pedidos é o quê? É todos os aviões que a Embraer e as suas concorrentes venderam. São pedidos de venda, certo? Então, assim, nesse gráfico aí, ele está dividido, a parte de baixo ali, né? Embraer e Sukhoi. Sukhoi é a empresa russa, que a Embraer diz que é a grande concorrente russa, a grande potência russa. De fato, a Rússia é uma grande potência, certo? E nós separamos ali, aqueles são as aeronaves e o número de assentos. Por que o número de assentos é importante? O número de assentos é a quantidade de passageiros que cada avião pode levar. Correto. Então, para a gente fazer uma comparação do avião que concorre com o avião da Embraer, nós temos que fazer dividir pela quantidade de passageiros. É igual eu falar, eu não posso dizer, por exemplo, que uma S10 concorre com um Fiat Uno, porque são carros diferentes. Claro. Então, a gente fez essa divisão para mostrar tecnicamente como é a concorrência. E basta ver os números. E os pedidos da Embraer para esse tipo de aeronave, para esse tamanho de aeronave,
para concorrer com o Superjet 100, que é o avião da Sukhoi, o avião russo, estão os números aí, né, a quantidade de vendas, e fica evidente aí a porcentagem. Então, dos pedidos nesses dois tipos de aviões, a Sukhoi russa tem 18% e a Embraer tem 82% na concorrência com a Sukhoi. O próximo o próximo gráfico é da empresa chinesa, e a chinesa, quando a gente fala da China, né, é a grande potência chinesa. Bom, a Comac, que é a empresa chinesa também, a mesma comparação pelo tamanho da aeronave, os números são, né, evidentes. A Embraer tem 1.575 pedidos para esse tipo de assentos, né, para essa quantidade de passageiros, e a chinesa tem 302. Então, o gráfico muito grande, o gráfico fala por si só, sim, certo? São absurda. 16%. E essa é a grande potência chinesa. E o que é importante ressaltar entre essas duas, a chinesa e a russa. Tanto a chinesa e a russa, elas são para atender mercado interno. Se você pegar a lista, se você entrar, vou dar uma dica aqui para quem está duvidando do sindicato ou quiser pesquisar mais, é só buscar no site dessas empresas ou buscar no Wikipédia, você tem a lista de todos os clientes dessas empresas. E você vai ver que os principais clientes da Rússia e os principais clientes da Comac, que você acha que é a chinesa, são o quê? Empresas aéreas dos seus próprios países. Eles não mandam aviões para fora. Não vende para fora. A maioria são para mercado interno, tá? O próximo slide é da empresa japonesa, a Mitsubishi. Quando a gente fala em japonesa e Mitsubishi, você já pensa, rapaz, se os caras são bons de calculadora, celular e televisão, imagina de avião. É verdade. A Mitsubishi, na verdade, a indústria aeronáutica japonesa é uma potência do ponto de vista de tecnologia, mas tem um porém. Eles nunca fizeram um avião, botar um avião comercial no ar. Na época da guerra eles faziam muito bom, né? Na Segunda Guerra Mundial. Mas avião comercial, ele não é o forte deles. E não tem sido isso com a Mitsubishi, inclusive. É importante dizer aqui, a Mitsubishi, que é essa empresa japonesa, ela tem tido muitos problemas de atrasos. E isso no mercado de aviação. Você falar que vai entregar um avião num dia e não entregar, é queimação de imagem total, entende? Então, a Mitsubishi está muito ruim no mercado de aeronaves, porque está atrasando as entregas e, inclusive, há um atraso no desenvolvimento e na certificação dos seus aviões. E no gráfico também fica visível, certo? Até agora, a quantidade de pedidos deles é visível a diferença, certo? A Mitsubishi aí tem 26% e a Embraer 74%. A Embraer com 400 aviões a mais, é isso? A mais, 400 aviões a mais. E parte desse atraso da Mitsubishi, parte desse problema de pedidos da Mitsubishi tem a ver justamente com os atrasos tecnológicos dela, certo? Então, é importante frisar que tanto essa russa, a chinesa e a japonesa, pelos gráficos e pela realidade no mercado delas, não são uma concorrentes da Embraer, como a Embraer tem dito, certo? Agora vamos para a grande polêmica de todas, que é Airbus, certo? A Airbus e a Bombardier. É importante para quem não sabe, certo? A Airbus europeia fez uma joint venture com a Bombardier, certo? De 51% para a Airbus e 49% para a Bombardier canadense. A Bombardier sempre foi a principal concorrente da Embraer. E aí, aqui cabe uma explicação muito importante. Dá uma olhada no gráfico aí, ó. Vocês vão ver, está separado os tipos de aviões. Então, por exemplo, os aviões da Embraer que concorrem com os aviões da Airbus Bombardier é o E190 e o E195. E também a nova família, que é o E2. A quantidade de pedidos, né? A Embraer tem 896 pedidos e a Bombardier Airbus tem 537. Só que aqui tem uma ressalva muito importante que eu quero dizer. Olha só. O Airbus e o Bombardier são dois aeronaves. Esses nomes mudaram quando, óbvio, o Airbus comprou a Bombardier. Então, é o A220-100 e o A220-300. Dessas duas aeronaves, a única que de fato concorre com a gente é o A220-100. Porque o A220-100, ele tem a mesma quantidade de assentos que o maior avião da Embraer, que é o E195, certo? Então, o A220-300... ele concorre muito mais com os aviões da própria Airbus, de uma fileira só, e com os aviões da Boeing, de uma fileira só. Então, o A220-300 concorre muito mais com a Boeing e com a própria Airbus do que com os aviões da Embraer. E aí eu quero dizer um pouco, eu quero voltar para o gráfico e mostrar esse número. Esse número que vocês estão vendo aí, de 537 pedidos da Airbus e da Bombardier, 83% é do A220-300.
O A220-100, que é o avião que concorre com a Embraer, só tem 88 pedidos. Então, eu não coloquei isso na tabela para ser justo, mas se eu fosse colocar na tabela, a diferença seria muito maior. Então, quando a Embraer diz que quando a Airbus adquiriu a Bombardier, a concorrência ficou muito difícil, é mentira. E os números de pedidos dizem isso, são números. Se a Embraer ou qualquer pessoa quiser dizer que eu estou mentindo, eu desafio elas a dizer, a mostrar em números que nós estamos mentindo. Então, são números que qualquer pessoa aí pode pesquisar na internet e vai ver essa realidade. Então, isso é muito interessante. E no mês de julho do ano passado, teve uma feira na Inglaterra, onde a Embraer vendeu 300 aviões e a Airbus Bombardier, que já tinha vendido, certo? Era a Airbus Bombardier, não vendeu nenhum avião. Nenhum. A Bombardier vendeu seis aviões, mas num avião que não concorre com a Embraer, um avião maior, que concorre somente com a Boeing. Então, fica evidente através dos números que não há concorrência. Aí a grande pergunta é, mas Herbert, olha só, e se não rolar essa transação com a Boeing e a Boeing resolver fazer um avião para competir com a Embraer? Bom, ela pode fazer isso, mas a própria Boeing já deixou claro para o mundo que uma boa parte dos seus engenheiros estão se aposentando e eles não vão ter um know-how, pelo menos nos próximos 10 anos, de competir com a Embraer de mesma maneira. E por outro aspecto, nós duvidamos que a Boeing consiga comprar a Mitsubishi, a empresa russa ou a empresa chinesa da mesma maneira que ela quer comprar a Embraer. Porque nós temos certeza que o Putin, que é o presidente da Rússia, premier da Rússia, que o presidente chinês e que o premier, né, o primeiro-ministro japonês, eles jamais vão aceitar a entrega das suas empresas como aqui no Brasil estão querendo entregar a Embraer. Então, por isso que nós acreditamos que não há concorrência e que a Embraer está mentindo e a gente, pelo contrário, pode sobreviver muito bem sozinhos. Muito bem, eu acho que ficou muito bem explicado, né? Só tudo isso que você passou, Herbert, a gente já poderia enquadrar essa venda da Embraer como um crime. Ah, sim, claro. Mas eu vou aqui agora jogar a bola para o Neto, porque também a campanha do sindicato tem defendido que vender Embraer é um crime contra o país, né? E algumas pessoas até questionam isso. Eu queria saber também que há também questões legais que apontam que é uma transação criminosa mesmo, né? Sim, sem dúvida. Antes de abordar isso, Lucas, tudo que o Herbert falou está no contrato entre as partes. Olha o que fala o contrato. O contrato fala o seguinte, literalmente, o histórico, por conta do histórico de sucesso no desenvolvimento de produtos da Embraer, a Boeing expandirá sua participação em aeronaves de corredor único, segmento que deverá liderar o crescimento da indústria de aeronaves nos próximos anos. Ou seja, por conta do sucesso da brasileira, a americana vai abocanhar o mercado porque é o mercado que mais vai crescer. É isso que está dito. Por que a gente fala, existe a figura do crime de lesa pátria? Quando você, por conta de uma conduta, acaba prejudicando a nação de conjunto, né? É o que vai acontecer se não houver o veto presidencial. Lembrando também que um dos aspectos dessa nova companhia, dessa associação, desse abocanhamento da Boeing, da Embraer pela Boeing, é a eliminação nessa nova empresa da Golden Share. Ou seja, o governo brasileiro deixa de ter poderes de veto daqui para frente. Se alguma coisa acontecer, o governo tem que silenciar, não pode fazer absolutamente nada. E um outro aspecto também sobre o que mencionou o Herbert, e sobre a capacidade, a inventividade da engenharia da Embraer. O negócio está prevendo aqui que a propriedade intelectual da Embraer permanece com a Embraer. Só que o uso dessa propriedade intelectual vai para a Boeing. Ora, de que serve a propriedade intelectual se o uso é de terceiro? Seria a mesma coisa de você. Você compôs uma música, Lucas, eu tenho uma rádio. Você tem o direito autoral, só que eu tenho uso. Eu vou tocar sua música o dia inteiro e não vou te pagar um centavo por conta do seu direito autoral. É mais ou menos isso que está sendo... É exatamente isso, não é mais ou menos isso. É exatamente isso que está sendo feito. Então, os engenheiros da Embraer vão poder produzir para a Boeing e o inverso não é verdadeiro. Por isso que a gente fala, isso não tem sido vendido assim, tem sido apresentado assim, como se fosse uma joint venture. Uma joint venture, o que significa? O termo em inglês é como se fosse uma associação de empresas para correr risco juntas. Não é uma associação de empresas, por quê? Porque a Embraer está vendendo todos os seus ativos para a Boeing. Mais do que isso, está autorizando que a Boeing utilize todo o parque industrial como se fosse um arrendamento, ou seja, ela não vai comprar a planta da Embraer.
A planta permanece aqui. Ela só vai comprar maquinário, projeto e a propriedade intelectual para produzir os aviões. Esse desdém pela planta é mais um indicativo de que ela pode levar tudo para os Estados Unidos, ela pode levar para fora. Um outro detalhe também que está no contrato, o KC-390, que hoje é integralmente produzido em Gavião Peixoto, não é, Herbert? A previsão é que ele seja transferido, a produção dele, para Delaware, nos Estados Unidos. Ou seja, você vai ter um avião militar com tecnologia desenvolvida aqui, com um nicho de mercado patente, é uma aeronave que tem já encomendas certas, e você vai tirar do Brasil. Já tira do Brasil já, e com isso vão postos de trabalho também, enfim. É essa a perspectiva que está colocada. Por isso a gente reforça, nós estamos fazendo a exigência, é uma exigência, não há alternativa para o governo, não é, repito, uma questão de governo, é uma questão de Estado. Se o presidente Bolsonaro não vetar o negócio, ele vai responder por crime de responsabilidade por conta do descumprimento da própria lei, a resolução do Senado. Isso é claro. E a gente, além da exigência, digamos, no plano político, junto ao Poder Executivo, hoje, Lucas, são 10 ações judiciais, entre ações e recursos, que questionam a venda da Embraer, né? Então, como a gente dizia numa outra oportunidade, pode haver até a chamada guerra de liminares, uma liminar agora, caça depois, mas o problema é que isso está em juízo. E a Justiça vai ter que falar sobre uma determinação do Senado, que não pode vender, não pode transferir o controle acionário para alguém que não seja o controle brasileiro, o acionista brasileiro. E é isso que está sendo feito, 80% das ações em mãos da Boeing. Então a nossa expectativa é essa. Tá certo, a gente já está chegando ao fim do programa, né? A gente pode encerrar então, Herbert, reforçando, né, chamando os metalúrgicos, o conjunto da classe trabalhadora aí para o ato, que vai ser na terça-feira, né? E também, se alguém quiser contemplar aí com mais alguma informação, fica à vontade, tá ok? Bom, a gente quer encerrar agradecendo aí as pessoas que assistiram o programa, agradecer mais uma vez a iniciativa do sindicato e, na verdade, de todos os apoiadores que estão nessa campanha para a gente, a professores aí da academia, o DIES, o ILAES, muita gente envolvida nessa campanha, porque de fato se preocupa com o futuro do nosso país, com a indústria do nosso país. E esse chamado ao ato, essa manifestação que a gente vai fazer na próxima terça-feira, às 9 horas, lá na portaria da Embraer, é um convite a toda a população, não é um convite só aos trabalhadores metalúrgicos ou quem tem parentes na Embraer, a toda a população, porque é um patrimônio público que está sendo entregue para os americanos de mão beijada, como eu expliquei, sem uma justificativa concreta, porque a Embraer ela tem capacidade de sobreviver sozinha e isso coloca em risco o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. Então você, joseense, que às vezes nasceu já com a Embraer, com esse orgulho da Embraer, dos aviões que passam aqui na nossa cidade, você tem o direito, você tem o dever de defender esse patrimônio e também defender um futuro econômico da nossa cidade e da nossa região. Então a gente convida a toda a população, a todo brasileiro, né? Hoje eu falei lá no caminhão de som do sindicato, lá para os trabalhadores da Embraer, que a gente quer continuar com essa bandeirinha aqui, ó. Opa, eu estou aqui na câmera é difícil. Mas nós queremos continuar com essa bandeirinha aqui no nosso uniforme. Esse uniforme da Embraer tem que continuar com a bandeirinha do Brasil. Nós não queremos que esse uniforme, que é muito conhecido aqui em São José dos Campos, mude essa bandeirinha aqui para uma bandeirinha norte-americana. Então a gente quer fazer o convite aí para toda a população que defende o Brasil, que defende os empregos brasileiros, né? Como ninguém fala dos empregos brasileiros, se somem a essa luta aí e estejam presentes lá na manifestação na próxima terça-feira, às 9 horas. Tá certo. Acho que o debate hoje foi muito qualificado. Agradecer também, Neto, pela presença. Mais alguma questão, Neto? Eu acho isso. Reafirmar, inclusive, que esse é um espaço democrático. Nós estamos denunciando esse negócio já faz muito tempo. Inclusive numa coletiva de imprensa em que a gente falava isso não é uma joint venture. Agora vieram os documentos que comprovam as teses do sindicato. E a gente encontra aqui a perspectiva de falar isso com liberdade e ver isso propagar para a classe trabalhadora brasileira. Então é muito importante o espaço nesse sentido. Muito obrigado, Neto. Obrigado, Herbert, também. O pessoal que participou, né, da promoção do sindicato, a gente vai encerrar a promoção agora, né? Agora não adianta mais comentar. Quem comentou, já está concorrendo ao final de semana lá na colônia
de férias. Bom, o nosso programa então vai chegando ao fim. Eu agradeço aqui novamente a participação dos convidados e também a nossa equipe de produção, né? Também agradecer você que participou, viu perguntas, mas foi mais um programa com muita participação da internet, isso é muito bacana. E na próxima quinta-feira, então, a gente tem mais uma vez esse encontro, sempre às 19 horas, na quinta-feira, aqui no programa Em Movimento. Eu vejo você lá.